Campos de concentração. Este nome, quando você escuta, te lembra o quê? Infelizmente, tivemos na história, durante a Segunda Guerra Mundial, aquela pessoa da Alemanha que tinha um bigode de arame quadrado, do partido nazi, no qual eu não posso completar esse nome, pois eu posso ser censurado pelo YouTube. Agora, se bem que é que se podemos chamar a tal pessoa de pessoa, onde essa mesma colocou muitas crianças judias, adultos, gays, negros, enfim, em campos desses de concentração, com câmeras de gás, e tiraram suas vidas, pois ele queria uma raça única no mundo, a raça ariana, enfim. Mas você sabia que bem antes disso, já existiram campos de concentração aqui no Ceará? Pois é, isso mesmo. Mas não nos moldes do tal bigodinho alemão, enfim. E como funcionaram esses campos de concentração? É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Mas, antes de eu continuar com esse vídeo, vai logo dando uma pausa aí, tá certo? E se inscrevendo no canal, ativando o sininho das notificações e compartilhando o vídeo para que outras pessoas possam saber mais do assunto. Agora você já pode tirar o vídeo do pausa e continuar assistindo. Erguidos no Ceará em duas épocas distintas, em 1915 e 1932, os campos de concentração eram espaços de aprisionamento para evitar que retirantes saídos do interior chegassem à fortaleza. Alguns desses prédios atualmente são tombados, como é o caso, por exemplo, da cidade de Sena do Pompeu, município cearense com 26 mil habitantes no interior do Ceará, que guarda um patrimônio arquitetônico e memória de um episódio emblemático da história do Brasil. A criação de campos de concentração para abrigar retirantes da seca, termo utilizado na época para descrever pessoas que deixaram suas casas e cidades onde moravam com a intenção de fugir dos efeitos da estiagem. Campos de concentração eram espaços de aprisionamento espalhados estrategicamente em rotas de migração no estado para evitar que os chamados flagelados da seca chegassem à fortaleza em busca de auxílio, segundo a fonte da matéria do G1 Ceará, no ano de 2019. Agora já está na hora de você deixar o seu like para que esse vídeo possa ser mais ainda compartilhado. O Ceará teve 8 campos de concentração, sendo 7 na seca de 1932. Em 20 de novembro de 2019, o sítio arquitetônico do campus de concentração do Patu, na cidade de Sena do Pompeu, foi tombado patrimônio histórico cultural municipal após muitos anos de espera. A história dos campos de concentração do Ceará se origina-se em processos vividos na seca de 1877, quando um ciclo intenso de estiagem motivou grandes deslocamentos de retirantes do interior do estado para Fortaleza capital. Em 1915, com receio que a situação de 1877 se repetisse, o governo da época, o governador Coronel Benjamin Librado Barroso, criou o primeiro campo de concentração do Ceará em Fortaleza, no chamado Alagadiço, atualmente bairro de São Gerardo. O primeiro campo de concentração, registraram os documentos oficiais da época, nasceu em decorrência da seca de 1915. Quando os chamados abarracamentos, barracas espalhadas pela cidade, deram lugares a áreas de concentração dos migrantes. Os retirantes chegavam, sobretudo, pela via férrea e eram contidos em um grande terreno para evitar que, assim, dentre outras coisas, que passassem a vagar pela capital, ampliando ainda mais o cenário de pobreza. A concepção de uma área para concentrar migrantes veio após o acolhimento do passeio público no centro de Fortaleza exceder 3 mil retirantes e registrado os documentos da época. Assim foi registrado. Apoiado na noção de ordenamento, o terreno de Alagadiço concentrou retirantes. O local chegou a abrigar cerca de 8 mil pessoas. Findado no período de estiagem em 1916,
o campo assim foi desfeito. Já no ano de 1932, o inverno era esperado com ansiedade, mas o novo ciclo de secas fez o estado retornar, infelizmente, à cruel ideia de confinar retirantes. A experiência se repetiria, dessa vez além de Fortaleza, em outras 5 cidades do Ceará, sendo elas Crato, Senador Pompeu, Quixeramobim, Cariús e a cidade do Ipu, no norte do estado. Ainda no mesmo ano, 2 grandes estradas de ferro, Baturité e a de Sobral, cortavam o Ceará. A primeira cortava o estado de norte a sul, saindo de Fortaleza, o seu principal percurso seguia rumo às maiores cidades do Sertão Central, passando pelo Cariri, onde se localizavam, no caso se localizam até hoje ainda, Juazeiro do Norte e a cidade do Crato, que é uma vizinha a outra. Havia também, alcançava Quixeramobim e em seguida pela cidade de Senador Pompeu. O único campo cuja cidade não tinha estação ferroviária era o Cariús, mas este ficava a poucos quilômetros da estação da cidade do Cedro. Os campos eram acompanhamentos provisórios, por isso foram imediatamente desfeitos após a desocupação, relata o historiador Fred de Castro Neves. Somente na cidade de Senador Pompeu foram aproveitadas as instalações de alvenaria dos prédios abandonados pela empresa inglesa, no caso empresas inglesas, que iriam construir o açude do Patu. Isso explica a ausência de vestígios nos demais municípios. Os campos de 1932 foram encerrados no ano de 1933. Embora guardem marcas de momentos cruéis da vida de retirantes, estas áreas ressaltam os historiadores que, apesar de serem chamadas de campos de concentração, não podem ser associadas aos campos de extermínio, não posso falar esse nome por conta, porque o YouTube pode me bloquear, que existiram na Alemanha durante o regime nazi, também não posso completar essa palavra. E a semelhança, explica o historiador Ayrton de Farias, está atrelada à ideia de controle sobre uma determinada população. No mais, os campos de concentração do Ceará não tinham a finalidade de exterminar a população abrigada, apesar de as condições sanitárias desses locais configurarem riscos profundos aos retirantes. Ruínas de Senador Pompeu. As ruínas a que foram tombadas na época da reportagem citada reafirmaram a existência dos campos de concentração no Ceará. Conforme o que falava a reportagem na época, abre aspas, o tombamento deverá proteger o que restou da estrutura de 12 casarões, a Vila Operária e as 3 casas de pólvora em Senador Pompeu. Fechou aspas. Na última década, inúmeros pedidos de tombamento do complexo do campus do Patu foram feitos, mas não tiveram continuidade. Em 2010, a prefeitura do município realizou o pedido de proteção que passou a ser avaliado. Em 2017, a Comissão do Patrimônio da Secretaria de Cultura do Estado, no Ceará, a Secult, que oficializou a preservação provisória dos documentos históricos do complexo do Patu. Enfim, o tombamento ocorreu após o Ministério Público do Estado do Ceará ter firmado um termo de ajustamento de conduta TAC com a Prefeitura de Senador Pompeu. Um relatório do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, afirma que o campo de concentração no local foi estruturado no ano de 1932. Historiadores explicam que o campo de concentração de Senador Pompeu é o único a possuir ruínas. Isso porque, no município, o terreno usado para a aglomeração de retirantes era oriundo de outra finalidade. O conjunto citado no ano de 1919 é o que ficou conhecido como Vila dos Ingleses. Não foi concluído, já que a construção do açude a ser realizada pela empresa inglesa Darwin P. Robson e Companhia foi paralisada no ano de 1923. O conjunto arquitetônico está localizado em uma área pertencente à Inspetoria Federal de Obras contra as Secas, o IFOCAS, atual Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX. Se no município de Senador Pompeu o processo de tombamento reafirma a existência de campos de concentração de retirantes da seca no Ceará,
Em Fortaleza, a ausência de resquícios físicos relega o esquecimento de um capítulo cruel da nossa história. Os registros oficiais apontam a existência de 3 campos de concentração em Fortaleza, em períodos distintos. Os campos do Alagadiço, atual bairro de São Gerardo, no ano de 1915, os campos do Matadouro, Otávio Bonfim, e do Uburu, no caso do bairro do Pirambu atualmente, no ano de 1932. Na capital, o silenciamento sobre essas histórias relega o esquecimento sobre capítulos da memória brasileira. Hoje, há impressão sobre os endereços que abrigaram esses campos. O advogado e estudioso do assunto Valdeci Alves, morador de Fortaleza mais natural da cidade de Santo Pompeu, contou a essa reportagem na época que cresceu envolto pelo imaginário de nascer em uma cidade cujo um conjunto arquitetônico de ruínas evidenciam o que Fortaleza venha relegando ao esquecimento, a memória de vidas flageladas e encurraladas. Atualmente, da época da reportagem citada, Valdeci seguia na batalha pelo reconhecimento dos campos de concentração em Fortaleza. Em novembro do ano de 2018, a inauguração de um monumento em um vagão de trem cedido pela Transnordestina, em uma área da Avenida José Jataí, por onde passava a via férrea de Baturité, no Otávio Bonfim, deu início a processo de preservação dessa lembrança. E segundo a reportagem da época, ela dizia que, abre aspas, a Prefeitura deverá, no segundo semestre de 2019, fixar um local, uma placa, uma espécie de memorial que fará referências à existência dos campos de concentração no Ceará, no caso nesse endereço. Com isto, o que será é o único local que abrigou o campo de concentração em Fortaleza até um monumento que referencie a este fato, fechou aspas. Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu peço aquela moral aqui no canal para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o like para que todo mundo possa conhecer mais sobre esse assunto. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.